Empresa familiar. É muito comum aqui no Brasil a gente abrir um negócio ou por necessidade, principalmente após a pandemia, ou uma empresa familiar mesmo, né, onde ali a constituição geralmente é feita pelos cônjuges ou por pai e filhos, né? E a gente tem esse formato aqui muito comum das nossas empresas. E como agir, como gerenciar isso tudo, né? Como dividir, separar as coisas da família das coisas da empresa. Bom, não é fácil, tá? Eu participo de uma empresa familiar. Agora você tem que entender se é empresa familiar ou se é uma família que trabalha numa empresa, né? Faz uma diferença, mas faz uma diferença também cultural, tá? É a primeira coisa que você tem que planejar. Você tem que sentar aí com o seu sócio, que é seu parente, que é sua família, e falar de planejamento. Peraí, esse negócio aqui que a gente, né, começou, seja lá se tiver 10 anos, 1 ano, 5 meses, como que vai ser? Né? Ter o plano de negócios, observar se é um negócio que vai durar por 5 anos, por 10 anos. Às vezes a gente tem medo de falar isso porque tem sido o sustento da família e a gente fica com medo. Não, 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 não. não, né? Se a gente falar que é um negócio que deve durar uns 5 anos, aí como é que vai ser? Porque daí a família depende, é o nosso salário. Ou realmente não tem nem consciência disso, o que é pior, tá? E pode virar uma blockbuster que todo mundo dá essa opção, né? Dá esse exemplo, que foi uma locadora nos anos 90, 2000, não faço a mínima ideia, não lembro de qual foi a década, né, que a Blockbuster era assim, era a locadora de vídeos e depois ela foi substituída pelos streamings, então já era, né, só ficou fazendo parte da história. E no caso lá os sócios não pensaram, é uma empresa que pode ser substituída, ou não tiveram a ideia de deles mesmos lançarem o streaming, porque poderia partir deles, através de um plano de negócios. A gente pensa, não, mas é só uma empresa de família. Gente, tem sim que fazer planejamento, planos de negócios. No plano de negócios, você também vai entender outros quesitos como funções, porque você pode ser sócio, né? Aí tá, vamos supor que seja, né, o homem e a mulher, aí os cônjuges, eles podem ser sócios, mas efetuar funções diferentes na empresa. Então, eles recebem as retiradas, o prolabore, de acordo com a sua função naquela empresa, mais a retirada de lucros, como sócios de não sei quanto que vocês combinaram, mas se foi 50% das ações para cada um, então os lucros fiquem 50% para cada um. E as retiradas pode ser de acordo com cada função. É um assunto delicado para falar? Sim, claro que é um assunto delicado. Porém, coisa que a gente incentiva aqui no canal é o quê? Que todo recebimento do casal se torna único. Então não faz diferença se um do casal, um ganha mais, outro ganha menos, né? Então assim, você precisa entender sobre isso também, né? Qual a função que eu vou... eu vou ser vendedor, né? Eu vou ser head das finanças, né? Quais são as funções dentro de uma empresa? Talvez você não saiba nem qual é a função dentro de uma empresa, você só sabe fazer, por exemplo, bolo. E executa ali o bolo e não entende que uma empresa ela demanda de vários braços e talvez você precise de outras pessoas e também planejar pessoas contratadas para fazer aquele seu serviço, né? E a gente cai também para precificação. Gente, é muito item e você precisa se atentar para isso. Na precificação dos seus negócios, do seu produto, está ali o valor das suas retiradas, está ali o valor, né, que compete. Por exemplo, eu faço um brigadeiro e vendo esse brigadeiro, mas dentro, se eu tivesse que pagar alguém para fazer esse brigadeiro, está dentro do salário dessa pessoa? Ou eu estou simplesmente doando a minha mão de obra como se eu fosse durar eternamente e conseguir fazer brigadeiros eternamente, sem ter uma tendinite, sem contar com nada, né? Se eu ficar doente, minha empresa para. Então, tudo isso você tem que observar também. Por isso que a gente aconselha, são mais de 25 anos, né? Não, são mais de 25 anos, não. Esse ano a gente completa 25 anos no Grupo Tasca, lidando com empresários, com empreendedores. Então a gente tem aí histórias de sucesso e histórias de fracasso também para contar, porque as histórias de fracasso nos ensinam muito mais até, né? Porque a gente identifica aonde que está acontecendo os erros. E, gente, esse é um erro
que acontece muito, é a única parte que eu vou falar para você separar, né? Porque o restante tudo seria unificar propósito, unificar planejamento, unificar retiradas do casal. Mas esse aqui, ó, separar as finanças de pessoa física da pessoa jurídica. Então, assim, não pode. Isso é um dos maiores erros que você não vai cometer. Você que segue aqui o canal Lidere não vai cometer na sua empresa, principalmente empresa familiar, faz muito isso, porque já que os cônjuges são parceiros de negócio também, eles pensam assim, a gente tá ralando tanto, né? Então, a mensalidade escolar dos nossos filhos, coloca para a empresa pagar, né? E vai colocando o aluguel particular e vai colocando ali para a empresa pagar e a empresa não consegue se sustentar, não consegue dar lucro, você não consegue ter uma visibilidade do seu financeiro, não consegue ter um planejamento, não consegue ter uma visão futura dessa empresa. Então, tem muita coisa aí para você organizar, não errar e liderar as suas finanças, tanto de empresa quanto do seu pessoal. Então, se você não segue esse canal, gente, segue logo, né? Porque só tem conteúdo bom aqui de educação financeira, tanto para a empresa, quanto para a sua família, quanto pessoal. Então, não esquece de compartilhar também nos grupos de empreendedores, porque faz total sentido para que essas empresas sejam empresas de sucesso, porque é nisso que a gente acredita. Lidere sua empresa, lidere sua família, lidere seu financeiro.